É mentira, o episódio já saiu, eu tô livre! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Digital Circus pode até ter acabado, mas sabe o que não acabou? Os universos alternativos. Assim como toda comunidade gigante possui incríveis artistas para proporcionar obras tão interessantes quanto a obra original, com Digital Circus não é diferente. E como eu vi que vocês adoraram a parte 1 desse vídeo, né à toa, esse é o maior vídeo do canal, hoje eu trago a parte 2 dos universos alternativos de Digital Circus, e eu com certeza não fui ameaçado para fazer essa parte 2. Caso você não tenha visto a parte 1, dá uma olhada no canal, pois lá eu trago várias AUs bem interessantes. Só um aviso que eu fui ter um microfone bom por agora, então naquela época o áudio já não era dos melhores. Mas tirando isso, é um conteúdo que eu tenho muito orgulho de ter postado. Para esse vídeo eu trago algo especial, pois diferente da parte 1 que eu conhecia todas as AUs que estavam no vídeo, nesse vídeo todos os universos alternativos foram recomendados por vocês nos comentários. Graças a vocês eu conheci várias AUs novas e hoje eu vim apresentar elas para vocês. Então assim como na parte 1, pega alguma coisa para comer e se acomoda na cadeira porque agora vamos mergulhar em mais AUs de Digital Circus. Vamos começar falando da única AU desse vídeo que eu conheço, então se o vídeo começar bom e terminar ruim, a culpa é de vocês. Brincadeiras à parte, uma das AUs mais pedidas na parte 1 foi The Amazing Digital Carnaval. Sim, Carnaval. Criada por SM Baby, essa é uma AU um pouco difícil de se compreender a história, pois além dela não possuir uma sinopse, uma decente pelo menos, a história dela é separada em quadrinhos, perguntas e respostas e fichas de personagens. Então eu vou fazer a boa e juntar tudo que eu consegui entender para explicar para vocês. Nessa AU, Caim é um programador que tenta restaurar o código de um jogo que ele encontrou em um prédio abandonado, de uma antiga empresa de desenvolvimento de jogos de realidade virtual. Ele acaba sendo sugado para dentro desse jogo e assim tendo que enfrentar os desafios de cada IA desse mundo. Sim, nessa AU, Caim é o único humano e os outros personagens do elenco são IAs. Aqui as IAs começaram a ficar sencientes aos poucos, o que fez elas ficarem loucas com o tempo. A primeira a ganhar senciência foi a Queen, que ao perceber o que estava acontecendo, pede ajuda ao Kingo para tirar sua coleira através de seu código, e acaba abstraindo pouco tempo depois que ela foi removida. Nesse mundo, cada IA principal possui uma coleira, elas não conseguem tirar elas e essa coleira serve para limitar e controlar as IAs. Em um quadrinho podemos ver o Caim usando seu acesso de programador para conter o Jax, e em outro vemos a Agatha quase abstraindo, mas ela toma um choque e volta como se nada tivesse acontecido. Aqui o Kingo se tornou um personagem mentalmente abalado e o responsável de manter aquele reino de pé com sua crueldade. Sabemos que ele é o responsável pelo choque da Agatha, pois ao entrar na tela de load, podemos ver a sua imagem ao clarear ela. Para quem não entendeu essa parte do senciente, basicamente os personagens agiam como NPCs normais com suas linhas de diálogos pré-definidas, e tudo de repente começou a mudar e eles começaram a ter noção desse mundo e começaram a pensar por si próprio. Tanto que temos um quadril mostrando a Pomni, que já é confirmada ter sido a última a ter acordado, e o Jax muito irritado com ela, tendo que ser contido pelos outros personagens para o pior não acontecer. E outro quadrinho também temos o momento em que o Jax ficou senciente, sendo também esse o primeiro ato de violência daquele universo. Lembrando que esse universo é um jogo tematizado com o carnaval, então cada personagem representa uma fase representando um tema do carnaval. A Bobo da Corte Pomni tem como tema o circo, onde os jogadores precisam realizar performances de circo e fazer a plateia rir. Ela é péssima nisso, mas tem o seu charme. A hospedeira Agatha tem como tema a comida do carnaval. Seu jogo inclui preparar comida e servir em um piquenique. Apesar de ser gentil, ela fica extremamente agitada quando o jogador não retribui a gentileza, e fica agressiva quando as boas maneiras não são seguidas. O palhaço Cálfumo. O tema dele era... A única informação que temos sobre o Cálfumo é que ele começou a brigar com a Agatha para tentar fazer ela enxergar a verdade. Muito possivelmente essa verdade envolvendo o Kingo, já que temos quadrinhos em que mostra o Cálfumo tentando tirar sua coleira e o Kingo impedindo ele. O Cálfumo tentou se manter positivo, mas com o tempo ele não aguentou mais. De alguma forma ele retirou sua coleira e abstraiu, e no dia que ele abstraiu, Pomni acordou. A contadora de histórias Gangle tem como tema o lado teatral do carnaval. Aqui o jogador recebe um papel e exige que ele corresponda a esse papel que lhe foi dado. Se não for feito corretamente, a Gangle irá usar suas fitas para manipular o jogador à força. O coelho Jax. Jax tem como tema os cinemas, e seu jogo inclui sobreviver a ele a um tempo determinado. Jax é o mais abertamente sedento por sangue do grupo. Ele encontra grande alegria em destruir qualquer coisa com armas comicamente gigantes, e consegue deformar seu corpo devido à
da lógica de desenho animado. O mestre dos jogos Zooble tem como tema a Casa Maluca. Seu jogo é baseado em passar pela casa cheia de desafios diferentes e encontrar o prêmio e a saída. E o rei Kingo tem como tema os tempos medievais, onde o jogador pode duelar com seus soldados, tornar-se um gladiador e tentar fazer ele rir, ou jogar xadrez. Embora Kingo não seja sedento por sangue igual ao Jax, ele não se importa com seu bem-estar e colocaria você em uma situação perigosa se isso o fizesse rir. Temos outras IAs menores criadas por Caim, mas o principal delas é o Bolha, o informante. Ele é uma bolha de chiclete que serve como tutorial e informante sobre praticamente tudo daquele mundo. A única exceção de IA que temos desse mundo, que não seja o Caim, é o seu irmão Abel, o jogador, que seria o irmão perdido do Caim que ficou preso nesse jogo, e o que dá a entender é que esse seria o objetivo do Caim antes dele perder as memórias. Se você já viu a parte 1, você deve se lembrar do Abel, e a única coisa que eu descobri é que ele é um personagem do universo expandido de Digital Circus, mas eu não achei nenhuma informação sobre esse tal universo. Atualmente a AU contém diversas artes feitas pela artista, vários quadrinhos, muitas perguntas e respostas respondidas e uma comic oficial que está na parte 13. A notícia ruim é que infelizmente o incrível circo digital Carnaval está oficialmente encerrado. Recentemente, no dia 22 de março, a criadora afirmou em seu Tumblr que a série tinha sido encerrada. Em alguma das respostas que ela deu, ela disse não ter muito tempo para focar na série e ter perdido o interesse. É um final bem triste para uma história tão boa e que infelizmente não iremos ter uma conclusão. Mas quando eu paro para pensar que essa história existe desde 2023 e desde então a criadora focou bastante nela, não é surpreendente ela ter cansado. Infelizmente, pelo que eu vi no Tumblr, eu não vejo essa história continuando, mas pelo menos foi bom enquanto durou. A próxima AU com certeza foi a mais comentada por vocês no último vídeo. Eu tô falando de Duff Digital Circus, criada por Duff Filmes. Antes de começar, eu quero explicar uma coisinha porque eu vi que muitas pessoas ficaram em dúvida. Sim, Duff Digital Circus é considerado uma AU. Isso porque a AU não precisa necessariamente contar uma história através de sinopse ou ficha de personagens. Nesse caso, o autor escolheu contar tudo através de um analog horror, ou seja, aqueles vídeos com estética de fita VHS e mídias antigas, onde a história é contada de forma fragmentada e cheia de mistérios, para o espectador montar as peças e entender a história. Por causa disso, essa acaba sendo uma das AUs mais difíceis de se apresentar. Então eu reuni informações que aparecem na série e algumas coisas que eu encontrei para fazer esse resumo. Tudo explicado, vamos finalmente falar de Duff Digital Circus. Nessa AU, o circo digital se tornou um lugar completamente decadente, silencioso e tomado pelo terror. Tudo começa quando Caim desaparece misteriosamente, dando a entender que ele apagou a própria programação. Sem ninguém para comandar aquele mundo, Pomni, agora conhecida apenas como a Boba da Corte ou Jester, acaba assumindo o controle do circo por meios ainda desconhecidos. Os outros jogadores acreditavam que aquilo seria a esperança para finalmente escaparem, mas acabou acontecendo exatamente o contrário. Depois de assumir o controle do código do circo, Jester enlouquece completamente e passa a tratar os outros personagens como seus próprios brinquedos. Como todos são imortais dentro daquele mundo, ela pode matar, reviver e torturar cada um deles infinitas vezes, tanto física quanto psicologicamente. A partir daí, a série acompanha os sobreviventes tentando manter a sanidade enquanto procuram alguma forma de acabar com o reinado da nova mestra de cerimônias. Agora vamos conhecer os personagens dessa AU. Jester é a principal antagonista da história. Depois de assumir o controle do circo, ela passa a se enxergar como uma espécie de deusa, encontra diversão em descobrir os maiores medos e traumas dos outros jogadores, para usá-los durante suas torturas. Jack tenta ajudar os outros sobreviventes da forma que pode. Para não levantar suspeitas de Jester, ele continua fingindo ser agressivo na frente dela, enquanto secretamente tenta proteger o restante do grupo. Além disso, possui braços extremamente longos e uma força física impressionante. Nubble vive consumida pela culpa, acreditando que o desaparecimento de Caim foi responsabilidade sua. O sofrimento chega a um ponto tão extremo que ela tenta tirar a própria vida, mas por ser imortal, acaba presa em um ciclo interminável de dor. Annie, sempre quieta e com um sorriso no rosto, Annie raramente demonstra o que realmente está sentindo. Seu corpo possui órgãos realistas e ela sangra normalmente, tornando as cenas envolvendo a personagem ainda mais perturbadoras. Jangle é uma manipuladora que costuma brincar com o psicológico dos outros personagens. Ela constantemente faz os sobreviventes acreditarem que a culpa pelo sofrimento deles é deles mesmos, destruindo aos poucos a confiança do grupo. Aqui ela é uma filha da puta. Crowner funciona como uma figura paterna para Annie e carregador de perda de sua esposa. Ele também é o único personagem que a Jester nunca consegue fazer gritar ou implorar, não importa o quanto ela tente torturá-lo. Além disso, ele parece esconder um importante segredo envolvendo a origem do próprio circo digital. Não podemos esquecer do Caim,
Atualmente, Duffy Digital Circus continua sendo contada através de episódios em formato de Analogue Horror, deixando várias respostas em aberto para que o próprio público monte as teorias. Lembrando, gente, o vídeo de universos alternativos não é um vídeo para contar absolutamente tudo que acontece na U. O objetivo dessa série é apresentar o universo para vocês. Quando eu trago um AU aqui, eu tento ao máximo mostrar apenas a ponta do iceberg. Se o que eu contei aqui te despertou algum interesse, aí você vai ver a obra completa e descobrir tudo por conta própria. Dito isso, toda a graça da U vem das animações e do Analogue Horror, então se é o seu tipo de conteúdo, vale muito a pena. A próxima U que eu quero trazer faz a gente sair de uma psicopata extremamente pesada para uma psicopata um pouquinho mais leve. A U em questão se chama Jax Chaotic Circus, criada por Oracore Studio. Nessa U, Jax consegue roubar os poderes e o título de mestre de cerimônias do Caim. Depois disso, ele deleta tanto o Caim quanto o Bolha e assume completamente o controle do circo digital. Se antes as aventuras já eram perigosas, agora elas se tornam verdadeiros jogos de sobrevivência, criadas apenas para satisfazer a diversão do novo mestre de cerimônias. Pomni tenta impedir Jax, mas acaba se abstraindo. Durante esse novo reinado, King e Hagatha também acabam sendo consumidos pela abstração, restando apenas Gangle e Zubul como as últimas sobreviventes do grupo. As duas passaram a depender uma da outra para manter a própria sanidade enquanto tentam sobreviver aos desafios sádicos criados por Jax. Inclusive, a única ficha de personagem dessa U é justamente da Gangle. Ela conta que desde que chegou no circo, sempre sofreu tanto com as aventuras do Caim quanto ao bullying de Jax, mas depois que ele assumiu o controle, sua situação ficou muito pior. Jax proibiu até mesmo que ela usasse suas máscaras, transformando Gangle praticamente em seu brinquedo favorito. Mesmo tendo perdido quase todos seus amigos, ela continua resistindo para proteger Zubul, a única pessoa em que ela consegue confiar. Segundo a própria criadora, a ideia dessa U surgiu inspirada em uma teoria bastante famosa da comunidade, onde o Jax daria uma espécie de golpe de estado e roubaria os poderes de Caim e assumiria o controle do circo digital. Ela gostou tanto desse conceito que resolveu criar um universo inteiro em cima dessa ideia. Além disso, ela também comentou que o foco da U nunca foi criar um romance entre Gangle e Zubul, mas sim mostrar como a amizade das duas foi o que permitiu que ambas continuassem lutando para sobreviver. Basicamente é isso que existe sobre essa U. Infelizmente, ela nunca ganhou um HQ, uma animação ou uma história propriamente dita. O que temos é apenas uma sinopse, um pôster e a ficha de personagem. Mesmo assim, eu achei que o conceito valia a pena aparecer no vídeo, porque dá para imaginar facilmente o potencial que essa história tinha caso ela fosse desenvolvida. Então fica aqui até um aviso para quem quer recomendar uma U. Sempre deem uma olhada se essa AU realmente possui algum conteúdo para eu pesquisar, porque existem algumas AUs que são literalmente só uma imagem, e aí infelizmente não tem muito que eu possa fazer para trazer elas para os vídeos. Aviso dado, vamos para a próxima AU. É mentira, ó, eu aqui cortando a onda do Imperador de novo. Mais de 90. Como? Tá. Enfim, se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá uma moralzinha. Afinal, eu faço tudo sozinho. Roteiro, pesquisa, thumb, edição. Eu até comprei um microfone caro só pra melhorar a qualidade do canal aqui pra vocês. Então considere deixar o like, comentar alguma coisa, se inscrever. Apertar o botão de hype se estiver vendo no celular e compartilhar para um amigo que você acha que vai gostar desse vídeo. Com o apoio de vocês eu irei saber que vocês estão gostando e irei trazer muito mais. Falando sério aqui com vocês, para canais pequenos, um vídeo não ter pelo menos 1000 visualizações faz ele ser ignorado pelo público geral. Então se você quer me ajudar, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Ou vai rapidinho no celular e aperta o botão de hype, para esse vídeo ir para mais pessoas. Dito isso, vamos para a próxima U. Antes de começar, deixa eu contar uma história engraçada que aconteceu. Enquanto eu anotava as AUs que vocês tinham falado no último vídeo, alguém tinha falado de Duffy Digital Circus igual um monte de gente e Digital Freak Show. Eu anotei, até respondi e depois eu pesquisei pra ter uma base. Descobri que esse era o nome não de uma, mas sim de duas AUs, o que era bom demais. E aí depois de um tempo, essa mesma pessoa me respondeu falando que ela não estava se referindo a uma AU, mas sim a forma que ela chamava Duffy Digital Circus. Cavalo. Ou seja, a pessoa sem querer acabou me recomendando não uma, mas duas AUs diferentes. Ah, vale falar aqui na edição que enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu descobri que existe uma terceira AU com o mesmo nome. Mas enfim, as duas últimas AUs desse vídeo possuem praticamente o mesmo nome, mas seguem propostas completamente diferentes. Então vamos começar pela mais pesada. Eu estou falando de The Amazing Digital Freak Show, criada por Hotboom, eu acho que é assim que se fala. Quando a gente fala de terror, existem vários tipos diferentes. Por exemplo, Duffy Digital Circus aposta muito naquele terror psicológico, que tenta deixar o espectador desconfortável. Já The Amazing Digital Freak Show vai pelo outro caminho, ele aposta no horror corporal,
digital, violência gráfica e criaturas grotescas. Não é à toa que a própria criadora já comentou que a principal inspiração foi imaginar uma mistura de Horror Tale com The Amazing Digital Circus. A história começa de forma parecida com a série original. Caim ainda era uma inteligência artificial que cuidava dos humanos presos no circo digital, mas tudo muda quando Hagatha chega no circo trazendo consigo uma sequência de código semelhante a um vírus. Esse código infecta Caim primeiro e aos poucos começa a distorcer sua personalidade, suas memórias, sua aparência e até mesmo o funcionamento do próprio mundo. Com o tempo, o circo digital deixa de ser um parque de diversões e se transforma em um verdadeiro show de horrores. Seus habitantes passaram a assumir formas monstruosas conhecidas como aberrações. Inclusive, o próprio sistema do circo também acaba sendo afetado. Os filtros de palavrões continuam existindo, só que agora eles possuem punições para quem quebra as regras. Vamos agora conhecer os personagens. Caim. Como eu já expliquei praticamente toda a história dele na sinopse, vou destacar apenas um detalhe interessante. Mesmo completamente corrompido pelo vírus, nem todos os integrantes do circo foram totalmente afetados. Segundo a própria ficha do Caim, Kingo e Hagatha são os únicos que ainda conseguem manter parte da própria sanidade. Kingo. Apesar da aparência assustadora e dos problemas mentais, Kingo é uma das figuras mais tranquilas daquele lugar. Depois que perdeu seu reino, acabou sendo transformado em um mágico de palco e hoje vive realizando apresentações de circo. Ele é o único que ainda se lembra de como Caim era antes da corrupção, mas sempre evita falar sobre isso. Além disso, demonstra bastante carinho por Hagatha e Pomni, duas das poucas pessoas que ainda não foram completamente consumidas pela loucura. E ele odeia Zubul. Hagatha. Hagatha trabalha como assistente de Kingo. Ela vive remendada depois dos acidentes constantes das apresentações e quase nunca fala. Existe uma linha costurada sobre sua boca cuja origem ela se recusa a explicar, mudando de assunto sempre que alguém pergunta. Mesmo vivendo naquele ambiente, Hagatha continua sendo uma das personagens mais gentis da AU. Gengo. Gengo talvez seja a personagem mais interessante desse universo. Ela acabou fundida a uma inteligência artificial idêntica ao próprio Caim. Por causa disso, sua máscara de comédia representa a personalidade artificial criada pelo IA, enquanto a máscara de tragédia mostra os verdadeiros sentimentos da Gengo humana. Segundo Jax, essa fusão foi a solução encontrada para impedir que ela se abstraísse. Também existem rumores de que a Gengo aparece para pessoas prestes a enlouquecer, fazendo elas desaparecerem por um dia inteiro e retornarem completamente diferentes. Calfumo. Calfumo faz dupla com Jax nas apresentações de circo. Apesar de ser conhecido pelas piadas ruins e pegadinhas sem graças, ele se tornou uma pessoa extremamente amarga conforme percebeu que nunca conseguiria escapar daquele lugar. Seu único objetivo hoje é encontrar uma saída. Mesmo sendo amigo de Jax, ele demonstra um medo enorme de Gengo. Jax continua sendo um dos personagens mais violentos do elenco. Suas brincadeiras vão desde sustos completamente inofensivos até acidentes que deixam suas vítimas completamente mutiladas. Felizmente, Caim sempre reconstrói quem acaba sendo alvo dessas pegadinhas. Quase sempre aparece acompanhado de Calfumo, formando uma dupla inseparável. Zubul. Zubul é conhecido como o homem forte do circo. Seu corpo é formado por diversas partes costuradas que podem ser trocadas quase diariamente. Por isso, é comum encontrar Zubul procurando novos pedaços para adicionar ao seu próprio corpo. Com o passar do tempo, acabou se tornando uma personagem bastante reclusa e irritada. Pomni. Pomni é a integrante mais nova desse universo. Sua aparência lembra a de um boneco de ventríloco, feito de madeira, e sua chegada ao circo definitivamente não foi das mais agradáveis. Ela ainda está tentando entender o que aconteceu e sobreviver ao meio daquelas aberrações. Além das fichas dos personagens, essa AU também possui diversas artes, pequenas histórias e até animações publicadas pela criadora. Inclusive, até o Bolha ganhou um visual completamente diferente, deixando de ser apenas uma bolha com olhos para se transformar em uma criatura monstruosa cheia de dentes. Atualmente, a criadora confirmou que pretende fazer um reboot completo da AU e já mostrou alguns dos novos designs dos personagens. Então, se você gosta de histórias de terror mais pesadas, com bastante horror corporal e violência gráfica, essa provavelmente é uma das AUs mais interessantes para você conhecer. A última AU de hoje também se chama Digital Freak Show Circo. Sim, só tem circo para diferenciar no nome. Criada por Cookie Doodle. Mas calma, ela não tem absolutamente nada a ver com o anterior. Ao invés de apostar no horror e na violência, essa AU mergulha completamente no folclore e na fantasia. Aqui o circo digital nem sequer é um mundo digital. Ele é um circo místico que viaja entre o mundo espiritual e o mundo dos humanos. Suas atrações não são pessoas presas em um jogo, mas sim criaturas mitológicas e seres do folclore que encontraram ali um lugar seguro para viver. Sempre que o circo aparece, os humanos
humanos podem assistir normalmente às apresentações. O problema é que quando ele desaparece, não deixa absolutamente nenhum rastro. Com o passar do tempo, as próprias testemunhas começaram a acreditar que tudo aquilo foi apenas um sonho ou uma alucinação. Graças a isso, ninguém consegue provar que aquelas criaturas realmente existem, mantendo o circo escondido do restante do mundo. Outra coisa interessante é que os integrantes não nasceram no circo. Pelas informações que a criadora respondeu, tudo indica que o Caim encontrou essas criaturas ao longo dos anos, resgatando elas de situações onde eram caçadas, aprisionadas ou usadas como atrações pelos próprios humanos. Em troca de proteção e um novo lar, elas passaram a fazer parte do espetáculo. E agora vamos conhecer rapidamente cada uma delas. Nesse universo, Caim é uma misteriosa criatura das sombras responsável por comandar o circo. Ele é uma entidade extremamente poderosa, capaz de manipular praticamente tudo com um estalar de dedos. Apesar de tentar cuidar dos integrantes do circo, ele os enxerga mais como animais de estimação do que como pessoas. Pomni é um unicórnio, bem diferente da imagem radiante que se espera dessa criatura. Ela é insegura, medrosa e ainda tenta se adaptar à vida estranha do circo. Ao lado de Zubul, apresenta números de malabarismo, acrobacias, conquistando principalmente as crianças com seu jeito desajeitado. Jax é um Jackalope, uma criatura do folclore representada por um coelho com chifres. Sarcástico e provocador, ele adora atormentar seus companheiros e vive em busca de emoções, chegando a realizar acrobacias perigosas só porque sabe que Caim pode consertar qualquer acidente. Ele também possui um grande desprezo por toque físico. Hagatha é uma lâmina. Apesar da aparência assustadora, ela é a mais otimista do grupo e faz o possível para todos ao seu redor. Seu maior problema é que o público costuma sentir medo dela, algo que a machuca mais do que ela demonstra. Gengar é uma banshee da mitologia celta. Quando usa sua máscara de comédia, ela é alegre, confiante e cheia de energia. Já sem a máscara, ela perde a estabilidade física e emocional, tornando-se tímida e melancólica, mas revelando uma bela voz para apresentações de ópera e teatro musical. Kingo é um dragão. Embora devesse parecer intimidador, ele é atrapalhado e gentil. É o membro mais antigo do circo, mesmo com a sanidade abalada pelos anos. Ainda tenta cuidar dos demais, oferecendo conselhos em seus momentos de lucidez. E Zubul é uma quimera formada por diferentes partes de criaturas. Resignada com sua situação, ela apenas tenta existir sem chamar atenção. Detesta ser obrigada a participar dos shows, principalmente quando suas características físicas são usadas como parte das piadas. Atualmente a AU possui diversas artes, quadrinhos e respostas da criadora, mas infelizmente entrou em hiato recentemente. Mesmo assim, eu achei a proposta muito interessante, e foi a primeira AU que eu encontrei que abandona completamente a ideia do mundo digital e cria praticamente um universo próprio. E já que estamos chegando no final do vídeo, eu queria comentar uma coisinha com vocês. Durante esse vídeo, vocês perceberam que algumas dessas AUs foram encerradas, outras estão em hiato e algumas simplesmente nunca foram pra frente. E isso é completamente normal. Criar uma história exige muito tempo, dedicação e principalmente vontade. Por mais que um autor ame seu projeto, chega uma hora que ele pode simplesmente cansar ou querer fazer alguma outra coisa. Então se vocês gostaram dessas AUs, apoiem os criadores, mas não fique cobrando atualizações. Às vezes, dar um tempo é justamente o que impede alguém de começar a odiar um projeto que um dia significou tanto para essa pessoa. Então valorize o que esses artistas já criaram, porque no fim das contas, essas histórias só existiram porque alguém decidiu compartilhar a própria criatividade com a gente. E em um mundo como o atual, em que você ser criativo e se esforçar não é algo valorizado, isso vale muita coisa. Agora deixa eu só explicar porque a parte 2 demorou tanto. Basicamente, quando eu estava gravando a parte 1, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia na boca. O médico falou para eu não fazer esforço, não abaixar muito a cabeça e ficar em repouso. E adivinha quem ignorou tudo isso? Exatamente. Inclusive, lembra daquele grito que eu dei dublando a comic de Backup AU? Você não é humano. Por favor. Mas ainda pode ser usado como exemplo. Pois é, aquilo foi um grito de dor de verdade. Eu forcei tanto durante a gravação que comecei a sentir uma dor absurda justamente na região da cirurgia. Resumindo, eu fiz besteira, piorei, perdi a voz por muito tempo e tive que entrar em repouso para não correr o risco de uma infecção. E foi justamente numa época que o canal tava crescendo bastante, então foi bem frustrante ficar sem conseguir gravar. Mas a parte boa é que agora eu tô 100% recuperado e com muita vontade de voltar e produzir. Inclusive, o próximo vídeo vai ser um pouco diferente, então se inscreve no canal para não perder. Sério, se inscreve. Muito obrigado por assistirem, pelo apoio de sempre, valeu e até a próxima.